Olá pessoal, desta vez nós estaremos falando sobre representação política, isto é, a representação dos agentes eleitos, vereadores e prefeitos no município de São José. A história do município se parece em muito com a do restante do Brasil. Seja bem-vindo ao Muda São José. Meu nome é Rogério Schneider. Muitas vezes nós só descobrimos se alguma coisa funciona quando precisamos delas. A partir daí, quero trazer 3 situações, 3 casos concretos de problemas vividos por São José e fazer uma análise da atuação da Câmara de Vereadores e de prefeitos na solução desses problemas. São 3 casos concretos relacionados ao trânsito. Veja a seguir. No caso da 281, o governo do estado anunciou alguns anos atrás, após muitos anos de demanda, o asfaltamento da rodovia. A comunidade, por inúmeras vezes, pediu o projeto executivo. No entanto, o governo do estado, que na época tinha como secretário de Desenvolvimento Regional o senhor Walter Galina, realizou o asfaltamento da rodovia sem jamais ter mostrado o projeto executivo. A população acabou ficando sem iluminação, sem ciclovia, sem passarelas. Inúmeras mortes já aconteceram na 281. O que deve ser dito é que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura não serviram para nada. Um outro caso que deve ser abordado na questão da representação política dos nossos representantes é o que acontece no túnel do Cobrasol, que é aquele túnel em que se passa do bairro Cobrasol para o bairro Roçado, na altura da rua Delamar da Silva. O que se observa é que aquele túnel é simplesmente ridículo, ele não atende às necessidades do município. Ao mesmo tempo que se vê outras passagens de nível muito melhores, seja em Biguaçu, seja em Palhoça, como você pode ver aí nas imagens, no bairro Aririú. Também nesse caso, a atuação da Prefeitura e da Câmara de Vereadores não serve para nada. Uma outra situação indicadora da representação política de São José aconteceu quando, alguns anos atrás, a Autopista Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal fecharam os acessos da BR-101 às marginais. Houve uma grande reclamação por parte da comunidade. O poder público em São José se limitou a fazer foi apenas dizer que isso era uma prerrogativa da Polícia Rodoviária Federal. Novamente, Câmara de Vereadores e Prefeitura não serviram para nada. Com relação à atuação dos vereadores de São José, certa vez um assessor parlamentar da Assembleia Legislativa de Santa Catarina disse o seguinte: enquanto políticos do interior vêm na capital para lutar por melhorias para seus municípios, políticos de São José vão a Florianópolis para conseguir emprego para si mesmos ou seus agregados. É importante dizer sobre a representação política que um vereador tem, por prerrogativa constitucional, 2 funções: propor leis e fiscalizar. Mas na prática não é isso que vemos muitas vezes. Há uma grande dificuldade de propor leis que já não estejam previstas ou que interfiram na legislação federal, estadual e até mesmo municipal que já existem. Quanto a fiscalizar, é necessário dizer que muitos vereadores não querem fiscalizar coisa nenhuma, seja porque isso dá trabalho, seja porque não querem se indispor com o prefeito. A Câmara de São José tem um histórico que não é dos melhores.
Nesse histórico consta presidentes que foram condenados por mau uso do dinheiro público, casos de diretores que foram presos por denúncia envolvendo maus feitos com empresa fornecedora de materiais de escritório, caso de vereadores que foram condenados por rachadinha e chegaram até a ser presos por causa disso, e outros que foram filmados em atitude suspeita envolvendo recebimento de dinheiro. No caso do vereador Velha, não vamos entrar aqui no mérito se ele é inocente ou culpado das acusações. O fato é que isso prejudica terrivelmente a imagem da Câmara de Vereadores. Uma vez que o vereador passa a fazer parte do governo, ele passa a votar favoravelmente a todos os projetos do Executivo, não importando se irão ou não causar prejuízo à sociedade. Um exemplo claro dessa situação são os projetos que foram aprovados pela Câmara de São José, como a taxa de alvará sanitário e a Zona Azul. Todos eles foram aprovados pela Câmara de Vereadores. Rachadinha é a devolução de salário que assessores parlamentares fazem para vereadores e deputados que lhes dão emprego. Ao longo dos anos, nós temos ouvido muitos relatos, denúncias e zum vindos da Câmara de Palhoça, da Câmara de Biguaçu, São José, Florianópolis e da Assembleia Legislativa. Pelo visto, isto é uma prática disseminada pelo Brasil inteiro. Assessor parlamentar que trabalha na Câmara de Vereadores de um município da Grande Florianópolis estima que 50% de toda a verba paga a assessores de gabinete seja devolvida aos vereadores sob a forma de rachadinha. A respeito desse assunto, é necessário frisar que há muito dinheiro em jogo. O orçamento da Câmara Municipal de São José em 2019 foi de 24 milhões de reais. O que se observa em São José é que acontece uma mágica, a mágica da multiplicação. Porque vereadores ganham um salário próximo de 9 mil reais, mas uma vez no exercício do mandato, o patrimônio de alguns deles se multiplica. Prezados amigos, a questão do poder legislativo, isso é, dos vereadores em São José, é uma coisa que gera discussão constante na sociedade, porque as pessoas veem que há coisas que não estão corretas. Os vereadores, eles são eleitos para fiscalizar e propor leis, mas não é isso que acontece em São José. Os vereadores são eleitos com promessas na comunidade de que vão fazer isso e aquilo, e a coisa começa errada por aí, porque quem faz é o Poder Executivo. Na verdade, tão logo um vereador é eleito em São José, ele troca a representatividade do mandato dele por vantagens que ele negocia com os prefeitos. Isso não acontece com todos os vereadores, mas acontece com a maioria. Então eu gostaria de colocar aqui uma breve lista desse sistema de trocas. Item número 1, eu citaria cargos comissionados. O vereador, ele recebe do prefeito que tem mandato e onde são colocados parentes, cabos eleitorais e amigos. Número 2, assumem secretarias deixando que suplentes assumam suas vagas na Câmara de Vereadores. 3, fazem indicações para que pessoas próximas a eles assumam secretarias e fundações. Fazem lobby para que determinadas empresas venham a contratar com a prefeitura. 5, uma vez que passam a fazer parte da base do governo, deixam de fiscalizar o executivo. Todo mandato de vereador passa a ser de indicações de tapa-buracos e coisas menores. Pessoal, isso é um verdadeiro fiasco. A atividade legislativa está completamente comprometida. É uma palhaçada que a municipalidade, o cidadão josefense, pague 24 milhões para uma Câmara de Vereadores que vão ficar principalmente fazendo indicação de buraco na rua, cano estragado da Casan, necessidade de placa. Isso é um vexame, é um absurdo. Eu costumo dizer que, na verdade, Câmara
ela se tornou uma ouvidoria. Ao invés da prefeitura pagar 2, 3 pessoas para atender telefone e funcionar como ouvidoria, nós temos uma ouvidoria que custa 24 milhões por ano. Outra coisa que é um fiasco é essa história da base do governo. Vereador não é eleito para fazer parte da base do governo coisa nenhuma. O vereador é eleito para fiscalizar. Em São José, quando um vereador é eleito, ele corre para negociar com o prefeito para ingressar nessa base. Só falta fazer promessa e acender vela. Porque o que acontece? No momento em que o vereador passa a fazer base da parte do governo, ele recebe, em troca, indicações de pessoas na máquina da prefeitura. Como tem havido um zum muito forte em São José, porque isso é o que as pessoas falam e talvez você já tenha escutado, vereadores também cobram rachadinha dos comissionados deles na prefeitura. Então quer dizer o seguinte, além do salário do vereador, além de ele cobrar rachadinha muitas vezes do assessor na Câmara de Vereadores, ele também cobra rachadinha do indicado dele na máquina da prefeitura. Eu quero dizer que isso não é com todos. Seria uma injustiça dizer que esse tipo de corrupção se aplica a todos os vereadores. Na verdade, não é nem sequer na maioria, é numa minoria. Eu quero deixar bem claro que eu não quero cometer nenhuma injustiça. Na Câmara de Vereadores de São José há várias comissões. Uma delas é a Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão ela é objeto de desejo por parte de vários vereadores que desejam ser o presidente ou indicar alguém para que seja. A questão que surge é por que há tanto interesse em controlar a Comissão de Constituição e Justiça. O que acontece é o seguinte, qualquer projeto elaborado pelo Executivo, isto é, pelo prefeito, ele é enviado para a Câmara. E uma vez que chega na Câmara, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, onde é analisado a constitucionalidade. Caso ele seja considerado constitucional, então ele é enviado para o plenário para ser votado. Como é necessário que o projeto passe pela Comissão de Constituição e Justiça e receba o parecer de constitucionalidade, isso abre margem para negociação. No passado, já houve vereador em São José que denunciou que a Câmara é um balcão de negócios. Não é intenção cometer qualquer injustiça. Na Câmara de Vereadores, há vereadores bem intencionados, mas há outros que estão lá apenas para negociar e enriquecer através da política. O que falta em São José é participação popular. Falta ao povo tirar a bunda da cadeira e fiscalizar a atuação dos vereadores e cobrar coerência dos mesmos. Falta ao povo cobrar dos vereadores eleitos que não atuem de modo contrário aos interesses da população, como, por exemplo, aprovando a criação de taxas, criação da Zona Azul, que apenas onera e tira dinheiro da população. Com relação a essa dinheirama que os vereadores arrecadam com esses sistemas de corrupção, acaba resultando no que nós vemos aí. Vereador com casão, com carrão, vereador morando em cobertura no Cobrasol em Campinas, em prédios milionários, vereador com jet ski, vereador que se transformou em latifundiário urbano, vereador que é proprietário de prédios, né? Ou seja, o povo observa tudo isso. Os únicos que não observam é Ministério Público e Judiciário e Polícia Federal. Então, são estas coisas que levam com que a gente leve a desacreditar das instituições. O povo despreza a Câmara de Vereadores. Não é porque lá não haja pessoas boas, tem pessoas bem intencionadas, mas o sistema está corrompido.
Então, São José precisa rever, mas isso não vai acontecer enquanto o povo continuar a vender o seu voto. De qualquer maneira, a Câmara de Vereadores representa para o município um problema, é um fiasco para São José, né? As pessoas desprezam, as pessoas falam mal da Câmara de Vereadores, a atividade legislativa está completamente comprometida. Como eu disse antes, vereadores trocam a representatividade dos seus mandatos por cargos comissionados e outras vantagens. Isso é um fiasco. É necessário esclarecer o cidadão que a Câmara de Vereadores recebe 6% anualmente do orçamento do município de São José. Para que você tenha uma ideia, em 2019, a Câmara recebeu 24 milhões de reais. 24 milhões de reais de orçamento para a Câmara de Vereadores representa uma montanha de dinheiro. Isso dá margem a situações que não deveriam acontecer. O excesso de dinheiro que a Câmara recebe se tornou fonte de ganância e de corrupção. Isso não prejudica apenas a própria instituição, mas também a população de São José. Chegou a hora! Morador, moradora, cidadão, cidadã de São José, é muito importante a tua participação. A Câmara de Vereadores de São José precisa ter um repasse fixo de valores e num teto muito inferior ao que ela recebe atualmente. O povo preza pela economicidade e correta destinação dos recursos públicos. Se você concorda com isso, assine a Agenda Mínima, onde há um link abaixo desse vídeo. A Agenda Mínima é um conjunto de propostas essenciais e urgentes para São José. As propostas da Agenda Mínima devem ser postas em prática por ser imprescindíveis para o bem-estar da população, para o desenvolvimento do município e a tua participação é muito importante. Vamos mudar São José. Muda São José.